Qual a diferença entre escopo de bloco e escopo de função no JavaScript, da Silvio? Boa, muito bom. Bom, eu vou abrir meu terminal aqui e aí vai ficar fácil de mostrar as coisas, tá? Então eu vou criar um diretório aqui, escopo, bloco e função. Só pra gente ficar fácil de exemplificar, né? Eu vou criar um arquivo, bloco, função.js. Vou colocar ali dentro ali. Bloco, função.js. Abrir esse arquivo aqui. E basicamente, qual que é a diferença de escopo de bloco e escopo de função? O JavaScript, por padrão, ele trabalha no escopo global. O que é o escopo global? Todo código que você escreve, ele é acessível de todo lugar. Então, quando a gente está falando de navegador, por exemplo, né, quando a gente está falando aqui, por exemplo, de um browser, se você olhar o código-fonte da página, se você apertar o Ctrl U aqui, ou vir aqui em View Page Source, você vai ver que tem alguns scripts aqui. Deixa eu só abrir aqui. Tem algumas tags script. Deixa eu ver se eu acho alguma. Aqui, ó. Tem algumas tags script, por exemplo, eu tenho um script aqui do Google Analytics, tem um script, um js.main aqui, que tem, né, um monte de código minificado. Todo esse código aqui, por padrão, dentro do browser, ele é acessível de qualquer outro script. Então, você tem um script, você pode ter dois scripts diferentes, né? Então, tem o script aqui do Google Analytics e esse script js.main. O código que está dentro desse script do Google Analytics, que está sendo carregado antes, ele vai ser acessível dentro desse código do js.main. A menos que você feche ele no escopo de função. Mas, de maneira geral, o escopo do JavaScript é um escopo global. Com o ECMAScript 6, surgiu os S-Modules, né? Que eles fazem com que o escopo das coisas seja por módulo. E cada módulo em JavaScript seria um arquivo .js, desde que você esteja utilizando o script com um type module. Então, você coloca uma propriedade type module aqui. E esse script, ele vai dizer que esse arquivo aqui, esse JavaScript, ele vai ser um módulo. No caso do Node.js, quando você está rodando no terminal, do lado do servidor, você precisa de um arquivo, criar um arquivo chamado package.json, né? E nesse arquivo package.json, você precisa ter uma entrada chamada type module. Quando você faz isso, automaticamente o Node.js ele vai entender que o seu projeto ele está lidando com módulos, com ECMAScript modules, e todo arquivo ele vai ser um arquivo de módulo. Então, aqui você pode utilizar, por exemplo, as palavras-chave import e export, e sempre que você quiser pegar coisas de um arquivo para colocar em outro, você tem que importar informações desse arquivo, e aquele arquivo que você está importando, ele tem que ter exportado informações para você conseguir importar. É mais ou menos isso a ideia dos escopos, tá? De maneira geral, assim. Mas a diferença de escopo de bloco e escopo de função é a seguinte: sempre que você cria uma função em JavaScript, então vou criar uma função, sei lá, soma, né? Nessa função soma, existem algumas formas de declarar variáveis em JavaScript, né? A gente pode utilizar. Acho que tá dando eco em alguma coisa aí, Bruno. Acho que deve ter um áudio aberto que tá dando um eco. Talvez o vídeo no YouTube. Eu tô me ouvindo. Agora eu não tô ouvindo mais. Agora parou. Boa. Então, o que acontece basicamente sempre que você tem um escopo de função, eu vou criar uma função aqui chamada A, e eu vou criar uma variável aqui, e tem três formas de você criar variável em JavaScript, né? Você pode criar uma variável utilizando a palavra-chave var, que é uma variável do ES5, né? Então, você cria normalmente utilizando a palavra-chave var, e a partir daí, com o ECMAScript 6, surgiram outras duas formas de criar variável, que é o let, né? Variável mutável, então você pode modificar o valor dela, e tem o const. Eu vou chamar aqui uma variável de varConst, que é uma variável imutável. Não necessariamente o valor dela é imutável, mas a atribuição dela é imutável. Se vocês tiverem dúvida sobre isso, eu posso falar mais para frente, tá? Mas basicamente o que eu quero mostrar é o seguinte: eu vou criar essa variável aqui, com o nome de variável, e essa variável que eu criei aqui dentro dessa função, ela não é acessível aqui fora. Então, se eu colocar um console.log variável aqui fora desse código, e executar esse código aqui, então, se eu executar esse
esse código bloco função, ó, eu vou receber um erro, um reference error dizendo que variável is not defined. Por quê? Porque eu defini uma variável dentro da função A, mas tentei usar um console.log fora dessa função. Como as funções ela têm um escopo próprio, quando eu criei essa variável, ela só existe dentro dessa função aqui. O valor dela só é válido dentro dessa função. Se eu mover esse console.log aqui para dentro, executar novamente aqui o código, aí ele não mostra nada no caso, porque, né, eu não executei a função, né? Se eu executar a função A aqui, aí ele vai mostrar ali, ó, variável imutável, que seria o valor da variável A. Ele dá esse console.log aqui. Então, aqui dentro da função A, esse valor aqui ele é acessível. Agora, se eu colocar esse console.log aqui fora, por exemplo, aí eu recebo um erro, porque essa variável ela foi criada dentro dessa função. Então, isso é o que a gente chama de escopo de função. O escopo ele é sempre definido por um bloco, né? O bloco de código ele é definido pelas chaves. Então, aqui, toda função ela tem um corpo, e o corpo dessa função é delimitado pelas chaves. Isso é um escopo de função. O que é um escopo de bloco? Em JavaScript, a gente tem algumas formas de criar escopo de bloco. Uma delas é você só colocar as chaves aqui. E toda variável criada aqui com const, com let, elas têm o que a gente chama de escopo de bloco. Então, por exemplo, se eu criar essa variável aqui dentro desse bloco e tentar logar ela dentro da função, pode ver que eu estou dentro da função A, né? Só que a variável, essa const variável aqui, ela está sendo criada dentro de um bloco que eu criei aqui. E aqui dentro da própria função A, eu tentei logar essa variável. Se eu executar esse código aqui, executar essa função A, olha só, ele vai dar um erro dizendo que variável is not defined. Por quê? Porque uma variável declarada com const, ela tem escopo de bloco. Ou seja, como eu criei essa variável dentro desse bloco, ela só existe aqui dentro. Se eu criasse essa variável com var, o que acontece? Eu consigo receber o valor dela. Por quê? Porque var, ele não tem escopo de bloco. O var, ele tem escopo de função. Então, se eu tiver dentro de uma função e criar uma variável com var, o escopo dessa variável é o bloco da função. Se eu tiver fora de uma função, então o escopo da variável é o escopo global, né? O escopo geral, o escopo mais externo. Mas no caso, o var ele escapa de bloco e eu não consigo colocar uma variável var dentro de um bloco. Mas variáveis criadas com const ou com let, né? Elas não são acessíveis fora daquele bloco, né? Então, para eu conseguir ter acesso a essa variável, eu preciso colocar o console.log dentro do bloco. Aí, executando esse código, ó, eu consigo ver o valor dela, que é variável imutável, que é o valor dessa variável. Então, basicamente, esse que é o escopo a diferença de escopo de função e escopo de bloco, né? Toda função tem escopo próprio. Esse escopo, a cada vez que você executa, um novo escopo é gerado, né? Então, funções é o que a gente chama de... Elas são leis em JavaScript, né? Cada vez que eu crio, que eu executo uma função, esse escopo ele é regerado. Então, o JavaScript ele gera um novo escopo, com uma nova variável, com um novo espaço de memória, onde vai ficar guardado essa string aqui. E cada vez que eu executo a função, ele gera novos valores. Tudo aqui dentro da função é gerado de novo quando eu executo a função. Acho que é basicamente isso. Não sei se deu para entender muito bem a diferença. Se ficou alguma dúvida, podem falar, hein? Boa. A gente tem umas perguntas aqui no chat, da Silvia. Manda lá. Tu consegue visualizar também aí? Se quiser responder, ou Consigo, né? posso manter aqui nas perguntas do Insta. Mas o Fittipaldi mandou aqui, qual a melhor opção para testes unitários para usar em JavaScript ou TypeScript? Cara, hoje, para mim, a melhor opção hoje é o Jest. Se você está falando de back-end, principalmente, o Jest é uma das melhores ferramentas hoje para teste que eu conheço. E se você está utilizando front-end ou se você está utilizando algum projeto utilizando o Vite, tem o Vitest. Ele é uma ferramenta de teste que foi criada especificamente para ser utilizada com o Vite. E essa ferramenta, eu não sei se ele funciona só com o Vite, tá? Pode ser que ele funcione fora, não tenho certeza, porque eu não cheguei a usar ele. É uma ferramenta recente, uma ferramenta nova. Mas ele é basicamente o que você faria com o Jest. Eu acho que só funciona com o Vite, sim. Ele é basicamente o que você faria com o Jest, só que ele é muito mais leve e muito mais performático. E ele tem algumas features diferentes que o Jest não tem, né? Uma delas, que é bem interessante, é você ter o insert testing.
Isso aqui é uma feature que vem do Rust, né? Ele meio que copiou ali do Rust, que basicamente é o seguinte, você consegue escrever o teste, normalmente em JavaScript o que você faz? Você escreve um seu arquivo com a implementação e você escreve um outro arquivo .test.js ou .test.ts para escrever os seus testes, né? E aí você importa a função que você escreveu no JavaScript no seu arquivo de teste e testa aquela função. No caso, esse insert testing, ele deixa você escrever o seu teste dentro do seu arquivo. Então, você tem um arquivo aqui que tem uma função add, e aqui ele tem o teste aqui, ó, o which you expect, que vai fazer a criação do teste dentro do mesmo arquivo. E aí, quando você buildar isso, quando você gerar a versão final, automaticamente o Vite ele remove esse bloco de código aqui. Esse código que é só o bloco de teste, ele remove e deixa só a implementação. Isso aqui é o que vai para a produção. Ele não vai o teste para a produção. Exatamente como acontece no Rust, né? O Rust ele tem uma feature muito parecida com isso, que você cria um módulo de teste e você consegue... isso meio que facilita para você deixar perto o teste do código, né? Você não precisa criar um arquivo separado só para testar coisas. Você consegue deixar no mesmo arquivo, fica muito mais fácil de você testar, só que na hora que você gera a versão de produção, ele remove todo o código de teste, ele deixa só o código que precisa ficar ali no arquivo mesmo, sabe? Então, essa é uma das features bem interessantes do Vitest. Então, se você está utilizando o Vite para qualquer coisa, o Vitest é uma ferramenta bem legal. Eu não sei o quanto ele está decente já para usar, tá? Eu não cheguei a testar ainda, não sei o quanto ele está decente para usar, mas eu já vi muita gente falando muito bem dele. Então, acho que já dá para brincar com ele hoje. Até porque não é algo que você vai usar para produção, né? É algo que você vai usar em desenvolvimento mesmo, é algo que você vai usar para testar coisas. Então, acho que já dá para utilizar ele, tá? Mas as duas opções que eu vejo hoje é o Vitest e o Jester. Massa. Bom, voltando lá para o teu experimentozinho da Fiuk, qual a diferença de Array Prototype Includes e Index of? Dá para seguir a linha de raciocínio aí que eu estava explicando de escopo? Boa. Vamos lá, deixa eu criar um novo arquivo aqui. Vou fazer uma cópia desse arquivo. Copy. Vou chamar ele aqui de Includes e Index of, né? Uhum. Includes Index of. Tá, vou criar só um novo arquivo aqui para ficar fácil de visualizar. Então, basicamente, a diferença do include e do index of ele é basicamente a seguinte. Antigamente, eu quero dizer na versão do S5, né? Que o includes ele veio acho que ele veio em S6 e S7, não lembro exatamente a versão. Mas antigamente, quando você precisava testar quando você precisava fazer uma busca dentro de uma string ou dentro de um array, nós usávamos o index of. O index of, basicamente, ele traz para a gente o índice da posição de um elemento que você está procurando. Então, por exemplo, imagina que você tem uma variável lá, uma variável chamada username, e se chama da Silk, por exemplo. Ele tem o valor da Silk. E aí você quer saber qual é o índice, se existe, por exemplo, a letra I dentro dessa palavra, dentro dessa string, e qual é o índice dessa palavra aqui. Então, uma string nada mais ela é meio que como se fosse um array de caracteres. Então, esse aqui é o primeiro caractere, então ele está no índice 0 da string, o D. A letra A, ela é o caractere que está no índice 1 da string, o C ele está no índice 2, o I está no índice 3, o U está no índice 4 e o K está no índice 5. Se você der um console.log aqui, ó, em username, passando 0, por exemplo, fazendo isso aqui, e rodar o node includes index of, ó, você vai ver a letra D ali, a letra D maiúscula. Por quê? Porque ele pegou o primeiro elemento aqui do índice 0 do array. Se eu quiser pegar o índice 3, ele vai pegar aqui, ó, o índice 0, 1, 2, 3. Então ele vai pegar a letra I está no índice 3 dessa minha string. Então se eu executar esse código aqui agora, tá? Me mostrou que a letra D eu não salvei. Ele vai mostrar a letra I. Por quê? Porque a letra I está no índice 3 dessa palavra aqui, certo? Então, basicamente, a gente usa a mesma sintaxe de array. É como se eu tivesse um username array. Se eu tivesse isso aqui, ó, B, A, C, I, U, e K, né? Um array de strings, eu poderia usar o username array, utilizando o índice 3, e eu vou receber exatamente o mesmo resultado, né?
Coloquei aqui. Username array. Aqui. Só escrevi errado, né? Ele vai retornar a mesma letra I, né? Então, uma string, a gente pode dizer que ele é como se fosse um array, ele é como se fosse um array de caracteres, né? Ele é como se fosse isso aqui para o JavaScript, né? Então, a gente consegue acessar valores dentro de uma string dessa forma. E aí, a gente utiliza bastante o index_of para tentar pegar o índice de algum caractere dentro daquela string ou dentro de um array. Então, imagina aqui, ó, eu tenho esse meu username e eu quero o index de, né? Então, index_of, o index da letra I. Ele tem a letra I, se ele tiver a letra I, eu quero que ele me retorne o índice da letra I. Então, se eu rodar aqui o node, ele vai me retornar o número 3. Por que ele retornou 3? Porque ele procurou a letra I aqui dentro e ele encontrou a letra I no índice 3. Então, aqui o D é o índice 0, o A é o índice 1, o C é o índice 2 e o I é o índice 3. Tá? E aí, beleza, aqui ele só retorna para você o índice. E se por acaso a letra não existir, né? Se tiver a letra. Digamos que eu quero buscar nessa string aqui da Silk a letra J, né? Então, vou pegar o username.indexOf, eu quero saber o índice da letra J. O que vai acontecer se eu buscar o índice da letra J? Né, Carmen? Estou acostumado a fazer as coisas com o Rust aqui. Ele vai retornar um -1. Por quê? Quando ele não encontra uma letra ali dentro, ele não encontra um valor dentro de um índice, ele vai retornar -1, porque -1 ele é um valor inválido de índice. Né? Então ele não retorna null, não retorna undefined, ele retorna -1, porque não tem como você pegar username -1 aqui para tentar pegar um valor de índice. Né? E aí esse index_of ele retorna para a gente o -1. Então, normalmente, quando a gente queria comparar um valor, eu quero verificar se a palavra ela termina com o K, né? Se ele tem o K ali. Se eu fazer essa busca aqui por o K, ele vai me dizer que ele está no índice 4 porque ele pega a primeira letra de onde ele começou. Então, onde está o índice? Eu tenho o seguido do K aqui nessa string? Eu tenho aqui no final, né? Onde é que está? Qual é o índice da letra U aqui, da primeira letra que você encontrou? Então, aqui é o índice 0, 1, 2, 3, 4. Por isso ele retornou aqui o número 4. E aí, quando eu queria, se a gente quisesse verificar se isso aqui existe dentro da string, normalmente a gente compararia isso aqui para ver se esse valor ele é diferente de -1, né? Porque lembra, -1 é o valor que quando ele não encontra alguma coisa. Então, se ele for diferente de -1, isso aqui vai retornar um valor booleano para a gente, que é o valor true, para dizer, ó, beleza, o K existe ali dentro da sua string, né? Então, ele retorna para a gente um true. Se eu colocar o J, por exemplo, ele vai dizer que é false, porque o J, o index_of de J, ele é igual a -1, não é diferente de -1. Então, se eu executar aqui o node, ele vai retornar um false, por quê? Porque eu não tenho o J aqui dentro da minha string. Então, basicamente, em ECMAScript 5 era a forma que a gente tinha de buscar coisas dentro de uma string. Com o ECMAScript 6, surgiu o includes. Né? E o includes, ele espera uma string que eu vou buscar. Então, eu vou buscar ali, por exemplo, a letra J. Deixa eu comentar aqui. E o includes, ele já retorna para a gente um booleano. Então, basicamente, essa é a diferença. O index_of, ele retorna um índice. E aí, quando você quer buscar, você compara esse índice para ver se ele é diferente de -1. E hoje fica muito mais claro, né? Você escrever, por exemplo, includes para verificar se dentro de username tem incluída a letra J, por exemplo, né? Ele vai retornar um false. Se eu procurar por ilk e rodar de novo ali o código, ele vai retornar um true, porque sim, eu tenho o ilk ali na minha string, né? Então, basicamente, essa é a diferença. O index_of ele retorna só o índice mesmo, o índice numérico, e o includes retorna o valor booleano. Boa. Bom, da Silvia, a gente já atingiu aqui 1 hora de live. Você quer continuar? Tem mais perguntinhas? Não, podemos seguir mais um pouco aí. Acho que mais uma meia horinha dá pra fazer mais algumas coisas aí. Boa. A outra pergunta era como funciona o this do JavaScript? Boa pergunta, boa pergunta. Só ver se tem alguma pergunta no chat ali. Irado, dá uma olhada nessa lib que você mostrou, boa. Quando menciona testes unitários, eu pensei em mocar as funções para cada função, de forma que o foco é a função a ser testada. O Gustavo comentou... Ah, tá. Que o GPT-3 comentou sobre teste unitário, né? Quando essa componente não possui dependências de outros componentes, ou... Ele colocou um ou ali, mas acho que ele não comentou o restante, né? Que vocês estavam falando sobre teste unitário, né? Quando fazer teste unitário, que tipo de teste testar, né? Normalmente, teste unitário, você vai testar coisas que realmente, como o GPT falou ali, coisas que não tenham dependência, né? Coisas que não...
funções, por exemplo, que elas só dependam do argumento que ela está recebendo. Então você escreve um teste unitário porque você consegue testar uma unidade daquela função, né? Uma execução completa daquela função sem depender de nada externo, né? E aí você consegue escrever testes unitários. Se você precisa de coisas externas, por exemplo, uma função ela faz uma chamada, um request, né? Ela faz uma leitura de um arquivo, por exemplo, né? Ou alguma coisa do tipo, onde ele depende de alguma coisa externa. Se você vai fazer o teste completo, esse teste já vai se tornar um teste de integração, né? Então você vai testar uma integração entre uma função e uma comunicação externa. E às vezes você quer testar essa comunicação de forma unitária. Você quer testar talvez só se a função está fazendo corretamente o que ela teria que fazer, se ela recebesse a informação daquela request corretamente, ou se ela recebesse a informação da leitura daquele arquivo corretamente. Mas você não quer ler de verdade o arquivo, ou você não quer fazer de verdade a request, né? E aí é que a gente usa o esquema de mocks, né? Não é muito legal usar mock, tá? Eu não recomendo muito fazer a utilização de mock, a menos que você saiba exatamente o que você está fazendo, porque o mock ele esconde detalhes de implementação, ele esconde coisas que você acha que está testando e às vezes você não está. Então, tem muita gente que às vezes vai escrever um teste de integração. Vou escrever um teste lá que vai bater numa API para verificar se ela me retorna o que eu espero. E aí a pessoa vai lá e moca o retorno. Né? Se você moca o retorno, você vai colocar de forma estática aquele retorno. E aí o teu teste, obviamente, vai passar porque você colocou aquele retorno mocado, ele sempre vai passar. Se alguma coisa muda na API e você não tem um teste que bate na API de verdade para saber se aquela API ela respondeu o que você esperaria, o que vai acontecer é que o seu teste vai continuar passando e você vai ter um falso positivo, porque a API mudou, mas você não vai saber que a API mudou porque você não tem um teste que bate de verdade na API para saber que ela mudou, saca? Então, eu particularmente não recomendo fazer mock, a menos que você tenha um teste de integração para garantir que aquele mock não é só um mock que está sendo testado, sabe? Boa. Às vezes vale você ter um mock, mas só quando você quer testar uma coisa específica, mas lá na frente você vai testar a integração também, né? Beleza. Deixa eu só renomear esse diretório aqui para 02. Eu movi para outro lugar aqui que eu não sei para onde foi agora. Depois eu vou descobrir para onde eu movi. Esse teu editor, tu usa Vim ou NVim? Dá pra Isso, o Neovim. Tem alguma vantagem de escrever JavaScript nele, tá, Silk? Tipo, por que tu não utiliza um VS Code ou o próprio terminal ali que tu tá Cara, abrindo? na verdade, o Neovim... Então, o Neovim ele roda no terminal, né? Ele é um editor que roda dentro do terminal. E você pode ter um terminal dentro do Neovim também, né? Como eu abri aqui, né? Então, aqui, esse terminal aqui está sendo executado dentro do Neovim. Eu posso executar ele dentro, como eu posso executar ele fora, né? Tem um terminal aqui fora. Legal. Mas, basicamente, a ideia é que é meio que costume já estou acostumado com os movimentos para utilizar o Neovim, sabe? Ele tem uma Os curva de atalhos, né? aprendizado meio alta, assim, mas ele tem vários atalhos e formas de você movimentar que você não precisa utilizar o mouse para navegar nos arquivos, sabe? Navegar nos Legal. arquivos e para fazer as coisas. Então, meio que acaba sendo mais rápido quando você já tem essa didática ali de saber como funcionam as coisas dentro do Neovim, sabe? Massa. Dá uma brincada depois com ele. Vale a pena, cara. Tipo assim, a curva de aprendizado dele não é curta, né? É meio chatinho, assim, de você pegar no começo, mas se você ignorar completamente o VS Code na primeira semana ali e focar só no Vim, você consegue pegar rapidinho, assim. Principalmente se você escreve de forma correta, né? Com os dedos na posição correta ali do teclado, você Sim, pega tranquilamente ele. Boa. Beleza, agora vamos falar sobre o this, né? O this no JavaScript, ele é um pouco, digamos, peculiar. Porque o grande problema do this no JavaScript, particularmente assim, quando você vai escrever código JavaScript, minha recomendação é evite usar o this ao máximo. Evite. A menos que você, tô trabalhando num projeto que eu tô usando uma lib que eu preciso utilizar o this porque a lib precisa do this para alguma coisa. Aí é uma coisa muito específica, mas minha recomendação é evite usar o this ao máximo no JavaScript. Por quê? Porque diferente de outras linguagens, o this no JavaScript ele é mutável. Ele
ele muda conforme você executa a função aonde esse this está sendo utilizado. Então, assim, só para você ter uma noção. Se eu criar uma função aqui, ó, normalmente em ECMAScript 5, antes do ECMAScript 6, para você criar uma função construtora de um objeto, em outras linguagens nós utilizamos classes, né? Então, a gente tem uma classe lá, pessoa, que ela vai construir um objeto pessoa, né? Esse objeto pessoa ele pode ter uma propriedade name. Você não precisa colocar, ele pode ter um construtor aqui, né? Um constructor. E essa função constructor vai ser executada quando você criar uma nova pessoa. Então imagina que eu vou criar ali uma pessoa da Silk, que é um new person. E aqui eu posso passar, sei lá, um name e um age para essa pessoa. E aí eu vou dizer que dentro desse objeto eu vou ter um this.name, vai ser o valor que eu receber aqui em name de argumento, e o this.age vai ser o valor que eu receber de age como argumento. Então, esse this aqui, ele tá referenciando a instância do objeto que está sendo criado a partir dessa classe pessoa. Isso aqui é basicamente a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Eu estou fazendo um new person, não, new pessoa, né? Um new pessoa, eu vou colocar o meu name ali, que é o Fernando da Silva, e vou colocar o age 37. Com isso aqui, se eu der um console.log da Silk, olha só, ele vai dizer que eu tenho um objeto do tipo pessoa. Esse pessoa ele tem um name que é Fernando da Silva, tem um age que é 37. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu construir um objeto da Silk 2, construir um objeto manual com o name Fernando da Silva e um age 37. É basicamente a mesma coisa, tá? Então, console.log, pessoa 2. É exatamente a mesma coisa, tá vendo? A única diferença é que aqui eu tenho um tipo pessoa, né? Quando você tem uma classe que você tem um construtor basicamente de objeto. Mas a construção de objeto nada mais é do que no final ele fazer isso aqui, ó. Esse new pessoa, passando o name e o age, ele cria um objeto dessa forma aqui. E a mesma coisa que você fazer esse this.name e this.age, seria como se eu criasse um objeto vazio aqui e eu utilizasse essa sintaxe aqui de dasilk2.name, seria como se fosse o meu this.name, e aqui o dasilk2.age seria como se fosse o meu this.age. Isso aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Eu consigo modificar um objeto. Então a gente está modificando a propriedade name do this, que o this quem que é? É o objeto que foi criado quando eu dei um new, que é exatamente isso aqui, ó. Ele cria um objeto vazio e ele atribui a propriedade new para o name que foi passado ali no construtor no primeiro argumento, e o age, ele recebe o age, que é o valor do segundo argumento, que é esse valor aqui. É basicamente isso aqui, tá? O grande problema do this é que ele pode mudar conforme você executa a função. Nesse caso aqui, eu só estou construindo uma classe. Eu estou utilizando o new e construindo uma nova classe. Deixa eu deletar isso aqui, só para não ficar muito código desnecessário. Mas se eu não utilizar o new aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro aqui, até porque o class ele te obriga a usar o new, né? O class, na verdade, ele é só um syntax sugar para uma função. Então isso aqui seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Uma função pessoa, onde o name e o age vem por argumento. Eu não tenho esse constructor. E aqui eu tenho o thisName e o thisAge. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Eu poderia fazer isso aqui, ó, utilizar o new pessoa. Aqui é o name, né? Fazer exatamente, ó, ele retorna exatamente a mesma coisa, porque por baixo dos panos, quando você usa uma classe, é isso aqui que o JavaScript faz, ele cria uma função construtora com o this ali, tá? É exatamente a mesma coisa que você usar uma classe. Então, se você não usar o new, o que vai acontecer aqui, basicamente, é que ele vai dizer que ele não consegue setar propriedade undefined, ele não consegue setar propriedades em undefined. Ele está tentando setar o name. O que isso significa? Significa que o this aqui, ó, ele é undefined. Ao invés de setar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console.log. Olha que loucura, this. Vou dar um console.log para a gente ver quem que é o this. Veja que aqui eu não utilizei o new para criar a pessoa. Então o this para mim aqui, ó, ele é um undefined, certo? Deixa eu até tirar esse console.log, que eu já tenho um console.log lá dentro, senão ele vai mostrar duas vezes. Então olha só, o this aqui, ele é undefined, certo? Por quê? Porque eu não construí um novo objeto utilizando a palavra-chave new. Se eu utilizo a palavra-chave new, aí ele vai dizer que o this agora ele é um objeto do tipo pessoa
que ele não tem nenhuma propriedade porque eu não defini, eu deixei comentado aqui o código que está definido, certo? Então, ou seja, se eu executar a função, o this ele é undefined ali dentro da função. Se eu executar utilizando new, ele constrói para mim um novo objeto. Só que como eu não setei propriedades, então ele não vai trazer quais são essas propriedades. Se eu setar as propriedades e der um console.log aqui no final, para ver quem é o this, ele vai me mostrar que o this ele é um objeto do tipo pessoa que tem as propriedades name e as propriedades age. Tudo bem até aqui? Então aqui ele vai trazer o this dessa forma aqui. Só que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá, gente? Tô olhando o chat aqui. Boa. Só que tem o seguinte, o this aqui ele é mutável. Se eu não utilizar o new aqui dentro, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Aqui dentro dessa minha função, ela espera um... Deixa eu pensar aqui como é que eu poderia fazer isso. Aqui ele espera um this.name que vai receber o name. Tá. Imagina que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou passar nenhum argumento aqui nesse pessoa. Eu vou chamar de construtor. Vai ser um construtor qualquer de objetos. Eu vou só logar quem é o this, tá? Vou só logar quem é o this. Não vou fazer nada com esse this. Eu só vou exibir a informação ali do this. E não vou passar nada. Só vou utilizar aqui o new construtor. Então ele vai mostrar para mim um objeto do tipo construtor vazio, porque eu não tenho nada ali, certo? Ele só logou a informação do this. Se eu não passar o new, você já sabe, né? Ele vai mostrar como undefined. Então eu já mostrei isso aqui. Só que a grande sacada é que funções em JavaScript, elas têm alguns métodos que você pode utilizar para injetar o this dentro da função. Então, no caso, eu poderia criar aqui um objeto qualquer. Ele vai ter uma propriedade, sei lá, arroz igual a true e um número igual a 1. Certo? E se eu fizer o seguinte, se eu pegar essa função, ao invés de executar ela, né, ao invés de usar os parênteses ali para executar essa função, eu utilizar o método apply, o método apply, ele espera, como primeiro argumento aqui, quem é o this que eu vou injetar dentro dessa função. Então, ou seja, eu posso injetar quem é o this aqui dentro. Ó, se eu chamar o constructor sem o new, ele normalmente retorna undefined. Mas se eu utilizar o método apply passando esse meu objeto, que tem as propriedades arroz e número ali, na hora que eu executar esse código, ele vai dizer que agora o this é esse objeto que tem o arroz true e o número 1. Então eu disse que o meu this agora é esse objeto aqui. Tá? Ou seja, a gente pode injetar quem é o this no JavaScript. Isso muda conforme a gente executa a função. Por que isso é um problema? Porque normalmente, quando você está lidando com objetos, imagina que você tem lá a class person, né? Que tem o teu constructor. Esse construtor ele tem um name e um age. O this.name recebe o name, o this.age recebe o age. E aí você tem um método aqui que é chamado getAge. Esse método ele vai retornar o this.age, certo? O this aqui dentro desse método aqui, ele vai ser o objeto que foi construído com a classe person, certo? Ele normalmente vai ser o objeto que foi construído com a classe person. Então, se eu construir um objeto com a classe person, um new person, passando o name ali da Silk, o age 37, eu exibir essa informação de da Silk aqui no meu console, vai mostrar o meu person com da Silk e o age. Se eu utilizar o da Silk.getAge, ele deveria me mostrar a idade, certo? Que é o 37. Porque o this, ele é o objeto que foi construído a partir desse new person. Então, ainda que o this ele não esteja no escopo dessa função aqui, o this ele faz parte do escopo da classe. Então, eu tenho acesso ao this em qualquer método, em qualquer função dentro dessa minha classe. Eu tenho acesso a quem é o this. Eu setei o this.age quando eu construí o objeto, aqui dentro do construtor. Então, se depois que eu construí o objeto, o this.age foi setado, eu posso fazer a chamada do getAge, que eu vou ter acesso ao valor de this.age, porque ele já foi definido no momento em que eu construí o objeto. Só que, como eu mostrei com o método apply, eu posso chamar o método apply aqui, por exemplo, nesse getAge. E aqui, a minha propriedade age, ele espera um objeto que tem uma propriedade age. Então, se eu passar aqui para apply um objeto que tem uma propriedade age e passar um cachorro aqui, olha o que vai acontecer. Ao invés dele retornar o 37, ele vai retornar para mim cachorro. Ou seja, eu modifiquei quem é o this aqui dentro dessa classe, desse objeto aqui, desse método,
simplesmente utilizando o método apply. Tem dois métodos, né? Tem o call e tem o apply, mas acho que a diferença deles aqui não importa tanto nesse momento específico, tá? Mas é só para você saber que o this, ele pode ser modificado conforme você executa. Nesse caso aqui, beleza, eu estou injetando manualmente um valor aqui, um objeto qualquer. Mas o grande problema é quando você vai fazer alguma, sei lá, você vai fazer uma operação matemática aqui. Então, um weight menos 1. Né? Se eu fizer o weight menos 1 e tentar fazer isso com o valor de cachorro, ele vai me retornar um not a number, porque eu estou tentando reduzir um de uma string chamada cachorro. Isso aqui não funciona, né? Se eu só executasse o getAge corretamente ali, né, do jeito certo, aí sim o meu código retornaria o valor 36. Por quê? Porque eu setei 37 quando eu construí, e aqui no getAge eu peguei o age e reduzi 1. Mas se eu injetar qualquer outra coisa que não seja um número, né, sei lá, vou injetar um objeto ali no age, aí ele vai retornar um not a number, porque ele não consegue fazer uma operação matemática com dois valores que não sejam números dos dois lados, né? Então esse é um dos grandes problemas. E o maior problema disso é principalmente quando você está fazendo alguma coisa no browser, no navegador, e você tem uma função lá que está utilizando this por algum motivo, e você passa um método dessa função como listener de evento de um clique de botão, por exemplo. Então, tem um botão, ponto clique, que você vai passar o person.getAge como listener daquele evento. Muitas vezes você vai achar que o this, aqui dentro desse método que você passou como listener de evento, ele vai ser o this objeto que foi criado pela classe. Mas, na verdade, quando você cria um listener de evento, aquela função do evento ela faz essa chamada do apply por baixo dos panos e ela injeta dentro daquele método o this para dizer que o this é o objeto que recebeu aquele evento. Então, no caso, se você passar o getAge para uma função, sei lá, um botão de veridade, e você passa essa função aqui como argumento para aquele listener de evento, e você quer exibir o this.age, ele vai dar um erro dizendo que o age ele não existe no objeto this, porque o objeto this ele vai ser o elemento do botão do HTML e não o this que foi criado aqui na classe. Entendeu? Então esse é um dos problemas de você ficar fazendo utilização do this, né? Por isso que é importante você sempre evitar o this sempre que possível, né? Eu falei meio por cima, assim, do this, tipo assim, tem bastante coisa para falar sobre ele, várias formas de como utilizar e tal, mas acho que a base do problema é essa aqui, tá? Boa, tu deu uma explicação legal aí, Dacio, que veio várias dúvidas aqui na minha cabeça, mano. E tipo, eu só lembrei quando tu mostrou ali o retorno quando utilizar o function ou a classe ele vai retornar o objeto, eu lembrei do React. Teve uma época que o React a galera utilizava classes, né? E aí com a versão que saiu só era function, né? Exatamente, cara. É porque na época que foi lançado, em 2015, na verdade, a gente precisava de alguma forma de você fazer atualização de estado no React. Então, a primeira versão do React, ela usava um objeto padrão, né? Ele tinha lá era o react.createClass, e aí você passava um objeto que tinha um método render, e esse método render retornava lá o JSX, né? Então, aqui o título e tal. Ele fazia isso aqui, né? Você poderia retornar o JSX, e aqui você tinha um objeto de estado que você poderia definir o estado inicial ali. Então, sei lá, um número que é o valor 1, e aqui eu poderia utilizar o this.number, né? E ele retornaria para mim o this.state.number, ele retornaria o valor aqui de number para mim, né? Exibiria essa informação. Quando surgiu o ECMAScript 6, o React ele criou uma nova versão para utilizar com classe, né? Então, eu poderia utilizar a minha class, então esse aqui seria o meu componente app. Aí agora eu poderia criar só com class. Então aqui eu criaria o state com number 1, e aqui eu teria o método render, que seria basicamente a mesma coisa, só que só criando com uma classe, né? E aqui eu poderia exibir o this.state.number. Só que se tivesse lá, por exemplo, sei lá, um método lá de onClick, e aqui você quisesse logar o valor de this.number, quando você usa um método de classe, o this aqui dentro ele vai ser o objeto que foi criado a partir da classe. Então, o this.number não, this.state.number, né? Aqui eu teria o valor 1. Se eu só executasse essa função. Mas normalmente a gente faria isso aqui, a gente colocaria isso aqui como listener de um evento. Então, colocaria como um clique aqui do H1 e passaria o this.onClick ali. Quando eu faço isso, automaticamente o
o this aqui, ele passa a ser o meu elemento H1. No caso do React, ele anulava esse valor. Então, o this aqui, no caso, ele era null, né? Que o React automaticamente ele injetava anulado esse this aqui. Então, você não poderia usar o this aqui dentro. E aí, como é que você faria para ter acesso a essa informação aqui, né? A esse estado? Aí, a função ela tem um outro método que é chamado de bind, onde você injeta o this também, só que você não executa a função. Então, aqui você poderia utilizar o ponto bind this para dizer assim, ó, essa função, quando ela for executada, ela vai ser executada aqui pelo onClick do H1, só que quando eu executar, eu estou passando aqui uma nova referência de função, porque o bind retorna uma nova referência de função sem executar, onde o this vai ser o this que está no escopo aqui dessa função render. E nessa função render, o this, ele é o this do objeto da classe. Então aqui eu tenho acesso ao this.state.number. Então quando a gente fazia isso, quando a gente fazia o bind this, era para dizer para o React que quando ele executasse o onClick, o this aqui dentro do onClick, ele vai ser o this que está no escopo aqui do render. É um pouco complexo, né? Mas aqui você não perdia o valor do this, né? E aí você conseguia usar o this.number sem problema, entendeu? Isso aqui é ruim porque isso aqui cria uma nova referência de função. Seria basicamente a mesma coisa que você criar uma arrow function também e fazer a utilização do this.onClick. Isso aqui também evitava o problema de injetar o this, porque uma a arrow function que está sendo passada como listener do evento e não mais a função onClick. Então você está passando a arrow function como listener e dentro da arrow function você está executando o this.onClick. Então aqui dentro o this ele continua sendo o mesmo this que é o objeto da classe, né? Então tem essas duas formas, né? Mas você sempre tinha que criar uma função a mais para conseguir fazer isso quando você utilizava a classe, exatamente para você não perder a referência do this ali e ter acesso ao state do componente, né? Boa. Uma dúvida minha da Silk, tipo, hoje programação funcional, né? Tudo é função. Se eu escrevo meu código utilizando class, eu estou fazendo ali uma má prática ou... Não, cara, na verdade não tem relação programação funcional com classe, tá? Não tem nada a ver você utilizar uma classe, ainda que você esteja utilizando um código funcional, se você utilizar uma classe, você não está deixando de escrever um código funcional. Você pode utilizar uma classe, por exemplo, como um namespace só. Então, assim, se você está utilizando o this, você está... Basicamente, a ideia de programação funcional é você ter a base das coisas ser uma função e você não ter estado, digamos assim. Então, tudo que é estado dentro de programação funcional, não existe estado dentro de programação funcional. O estado ele é sempre local, ele é sempre escopado. Então você nunca vai ter um estado compartilhado assim como em classe, onde você cria um objeto e você tem um método que você acessa um disk. De onde que vem esse disk? Esse disk ele vem de fora da função. Então isso aqui fere regras de programação funcional, por quê? Porque eu estou tentando acessar uma propriedade externa. Eu estou tentando acessar uma propriedade externa, que é o this, né, que é o objeto ali que tem acesso ao state, para poder pegar uma informação. Como eu tenho acesso a uma informação externa, isso aqui é um efeito colateral, né? Eu estou pegando uma informação externa que ele pode ser um valor que eu espero, mas ele pode ser um valor completamente diferente do que eu espero, porque como ele é um valor externo, ele também pode ser modificado por qualquer código externo. Então aqui eu posso ter um efeito colateral, e isso aqui fere regras de programação funcional. Mas quando você utiliza programação funcional, por exemplo, utilizando a classe somente como namespace, então, ao invés de você criar um estado aqui dentro da classe, você vai utilizar, por exemplo, só funções, só para escopar, para dizer que eu tenho um app.onClick, né? E aí você pode construir lá o seu app. E você pode usar o app.onClick, por exemplo. E aqui no onClick você quer ter acesso ao this.state.number. Ao invés de você usar o this.state.number, que pega um valor externo, você pode receber o number aqui via argumento. Então, ao invés de você pegar um valor externo, você depende somente do valor que foi recebido via argumento aqui. E aí, na hora de executar um clique, você passa o number que você quer. Então, o estado ele fica completamente isolado daquilo que são as definições de função que você cria, né? Então, é basicamente essa ideia de programação funcional. A classe não tem nada a ver, cara. Você pode utilizar a classe, sim, em programação funcional, desde que você não tenha estado compartilhado, no caso, né? Sim, sim. Boa. Dá para continuar aí, Dacilco, ou tá estourado já o tempo? Dá para responder mais algumas perguntinhas? Acho que a gente pode fazer mais uma pergunta aí, né? Boa. E aí, quem sabe
E aí, se for o caso, a gente pode marcar uma outra live um outro dia para continuar, né? A gente pode seguir alguns outros assuntos aí. Boa. Para que serve os closures em JavaScript? Closure em JavaScript, beleza. Cara, Closure é um assunto um pouquinho complexo para quem não tem muito conhecimento de JS. Deixa eu criar um novo arquivo aqui. Um arquivo chamado closure.js. Closure, basicamente, ela serve para você escopar coisas. Então, assim, dentro de programação funcional, você normalmente vai criar, quando você precisa de um estado, alguma coisa do tipo, você consegue utilizar o conceito de closures. E para você utilizar o conceito de closure, a linguagem ela precisa dar suporte a funções como cidadãos de primeira classe. JavaScript, por sorte, ele tem isso, né? Funções em JavaScript elas são cidadãos de primeira classe, ou seja, você consegue utilizar uma função exatamente da forma como você utiliza qualquer outro objeto, qualquer outro dado em JavaScript. Então você pode, por exemplo, você pode criar uma função literal, né, onde você cria uma função e você pode executar ela, né? Então você pode, sei lá, dar um return a, e aí você pode executar essa função aqui. Aí quando você executa, ele mostra a informação ali daquela função. Você pode atribuir uma função para uma variável, então eu poderia criar uma variável aqui qualquer, uma variável B, que recebe essa função A, e agora eu tenho aqui o valor de B, que recebeu uma função, então isso aqui é uma expressão de função, da mesma forma como você consegue, por exemplo, passar um objeto ou passar uma string direto aqui para uma variável, você consegue também passar uma função para uma variável. E essa variável ela passa a ser aquela função, ela passa a ter o poder da função, de poder ser executada, né? Então, essa variável B agora está recebendo essa função que eu chamei de A, e aí eu consigo executar essa minha função B. Então, se eu executar aqui o node, ó, ele executa o mesmo A ali, ainda que ele esteja chamando a função B aqui, porque eu consegui passar essa função como argumento, eu consegui atribuir essa função para uma variável, assim como a gente faz com qualquer outro valor, com objeto, né? Eu posso também, eu posso passar uma função como via argumento para outra função também, né? Então, eu posso ter uma função, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Imagina que você tem uma função... deixa eu pensar num exemplo. Uma função de soma, por exemplo. Uma função de soma onde você tem dois valores, um valor A e um valor B, e você retorna esse valor A mais B. E a hora que você executa essa função soma, eu posso passar ali o 1 e o 2. E a hora que eu executar, ele vai retornar para mim o valor de 3. Né? Isso é uma das formas de fazer. Essa função aqui, ela poderia, por exemplo, retornar uma nova função. Como? Eu posso criar aqui como uma arrow function, só para facilitar o trabalho. E ao invés de receber dois argumentos, eu posso receber um argumento só, que é o argumento A. E eu vou dizer que o A ele vai somar sempre com 1. Então isso aqui eu vou chamar de plus 1. Ele vai receber um argumento, que é um argumento A, e ele vai retornar esse A mais 1. Então se eu chamar aqui o plus 1, eu posso passar aqui o 2, por exemplo, e na hora que eu executar esse código, ele vai me retornar 3, porque ele pegou o 2 e somou com o valor 1. Mas eu poderia ter uma função mais abstraída que essa aqui, que seria uma função que ela retorna uma nova função. Poderia criar uma função de soma, onde ela espera um valor, e aqui eu vou retornar esse valor mais alguma coisa aqui. Essa mais alguma coisa, eu posso dizer que essa função aqui, ela, ao invés de retornar simplesmente uma soma, ela vai esperar dois valores, mas ela vai esperar dois valores em funções diferentes. Então aqui eu poderia retornar uma nova função que espera um valor B, e aí dizer que esse valor aqui de A que eu recebi na primeira função, ele vai retornar o valor de A mais o valor do B que eu recebi na segunda função. Então agora, para eu executar essa função de soma, eu teria que fazer isso aqui, ó, soma 2. Isso aqui, se eu executar, ó, ele me retorna uma nova função. Por quê? É essa função aqui de dentro que está esperando um outro argumento. Aqui eu posso executar ela e passar esse segundo argumento. Sei lá, vou passar um 3 aqui. Se eu executar essa segunda função, ele vai me retornar o 5. Então, eu tenho uma função que retorna uma nova função. Assim como uma função ela pode retornar uma string
um número, ela pode retornar também uma outra função, né? Isso aqui é o que a gente chama de currying. É uma função que ela recebe um único argumento. Isso é bem comum em programação funcional, principalmente quando você quer fazer composição de coisas, a gente pode utilizar essa técnica do currying, né? Isso aqui a gente pode reduzir, inclusive. Quando a gente tem um único return aqui no corpo da função, a gente não precisa do return, né? A gente pode tirar o corpo e pode tirar o return e vai deixar mais simples. Aqui nessa função também eu só tenho um return, então eu posso tirar o return, posso tirar o corpo aqui e aí jogar isso aqui para cima. E a sintaxe da função ela fica assim: uma função que retorna uma outra função que retorna a soma do argumento que foi passado na primeira função com o argumento que foi passado na segunda função. Isso aqui é útil, por exemplo, se eu quiser dizer que imagina que eu vou criar uma função chamada plus one. Eu posso chamar essa soma e dizer que o primeiro argumento de soma ele vai ser 1. E aí isso aqui vai retornar para mim essa segunda função, que espera um outro argumento que vai somar o valor de A, que é esse 1 aqui que foi passado aqui na soma, com o argumento que eu passar quando eu chamar a função plus one. Então aqui, qualquer valor que eu passar para o plus one agora ele é uma função, que se eu passar o valor 5, por exemplo, ele vai pegar o valor de 5 e vai somar com esse valor de 1, que é o resultado aqui dessa função soma. Isso aqui é o que a gente chama de closure. Basicamente, eu executei uma função soma que retorna uma segunda função e atribuí isso para uma variável. Essa variável aqui, quando eu executei essa função soma a primeira vez, essa segunda função que foi retornada, ela vai lembrar do valor da primeira função, da primeira execução. Então, sempre que eu chamar o plus one, o valor de A vai ser 1. Sempre. Então, se eu chamar aqui um outro console.log com plus one 8, ele vai me retornar 6 e vai me retornar 9. Por quê? Aqui ele somou. Ele guardou o valor de 1, ele lembrou do valor de 1, ele enclausurou o valor de 1 e a hora que você executou o plus one, ele sabe que o A aqui sempre vai ser esse valor de 1. Então ele pega o 5 e soma sempre com 1, ele pega o 8 e soma sempre com 1. Essa função aqui é o que a gente chama de closure, porque ela enclausurou esse valor de A aqui, porque ela sabe exatamente que o valor de A é o valor que aconteceu quando quando essa primeira função foi executada. Então, em programação funcional é basicamente assim que a gente cria estados, né? A gente não cria uma classe com this e fica compartilhando estado. Você cria uma função que retorna uma outra função e aí você executa a primeira função passando o estado que você quer guardar e nas próximas chamadas dessa função você consegue fazer a utilização desse estado que ficou guardado ali na primeira execução. Mas esse estado nunca ele pode ser mutado por uma outra função externa. Se eu criar por exemplo, um plus2, eu poderia criar um soma 2 aqui, ó, e dizer que aqui eu vou ter um plus 2. E aí esse meu 8 aqui agora, eu vou ter o resultado de 6, 9 e 10. Por quê? Porque aqui eu criei uma nova closure. Essa primeira closure aqui, ela nunca vai ser modificada. Não tem como ninguém modificar ela, porque quem tem acesso ao escopo dessa função é só essa função aqui de dentro. Então aqui eu não tenho efeito colateral. Então é basicamente assim que a gente trabalha com estados em programação funcional, utilizando closures e essa técnica de currying, né? Que é sempre fazendo funções receberem, quando a função precisa de 2 argumentos, você passa um argumento, retorna uma nova função que espera outro argumento, e se ela precisasse de 3, você retornaria uma nova função que espera o terceiro argumento, e aí você faria a operação com os 3 argumentos, entendeu? Boa. Existe alguma situação, da Silvio, para utilizar esse conceito de closure? Várias. Uma delas é essa aqui, quando você precisa fazer uma abstração, né? Nesse caso aqui, quando você tem um valor. Imagina, por exemplo, um caso onde você tem dentro do browser, pensa no seguinte: imagina que você tem no seu HTML, imagina que esse aqui é o seu arquivo HTML, e você tem lá uma lista, certo? Essa tua lista, ela vai ter vários itens. Então imagina que ela tem produtos. Então aqui ela tem uma TV, aqui ela tem um micro-ondas, aqui ela tem um Xbox. Tem 3 itens ali. E aí no JavaScript você vai fazer a manipulação desses elementos aqui, né? Então você vai só comentar aqui. Você vai fazer a manipulação desses elementos. E aí você vai selecionar todas as tuas LIs ali com document.query selector all, passando o LI.
ele vai selecionar todas as tuas LIs. E cada uma dessas LIs, ele vai ter um data.js que tem ou melhor, vai ter um data ID que vai ser um identificador para cada produto, para você conseguir manipular via JavaScript. Então, digamos assim, você vai adicionar no carrinho, você vai finalizar uma compra, cada produto ele vai ter o seu data ID ali. Vai ser o ID 3, né? Então, cada um vai ter o seu data ID. E para você manipular, você vai utilizar um for each. Aqui você vai ter acesso a LI. E aí, aqui dentro você pode utilizar o dataset.id. E aqui você vai ter o ID de cada um dos produtos, né? 1, 2 e 3, dependendo da iteração. Então, na primeira iteração vai ser 1, porque é do primeiro elemento aqui da TV. Na segunda vai ter o 2, que é do micro-ondas. Na terceira vai ter o 3, que é o Xbox. E imagina que você quer adicionar uma ação de deletar o item, por exemplo, da lista, né? Você colocou isso aqui no carrinho, você quer remover um item do carrinho, né? Você poderia criar uma função chamada delete item, onde você recebe o ID do item e você faz uma chamada lá do back-end que sei lá, delete item from db, passando o ID do item, né? Então isso aqui vai fazer um await, vai chamar uma função lá do back-end que vai fazer a deleção desse item. Só que esse delete item, você pode fazer algumas coisas na hora de executar, né? Na hora de você chamar. Imagina, por exemplo, que aqui dentro do for each, você vai colocar um evento para cada um deles. Então, add event listener, você vai colocar um evento de click, e aqui você vai passar a função que seria o listener do evento, né? Então, aqui você recebe a informação do evento, e aí você pode chamar lá o delete item, passando o evento.target.dataset.id, né? Então, o target aqui é o elemento que está sendo iterado, é o elemento que recebeu o evento, que recebeu o clique, e você vai pegar o dataset.id, que é o que pega esse valor do ID aqui. Aí você vai chamar o delete item e vai passar essa informação. Você pode criar uma row function, que vai ser o listener do evento, ou você pode aproveitar essa função delete item e fazer com que ela seja o teu listener de evento. Essa função delete item, ela pode receber o ID como primeiro argumento aqui, e ela pode retornar uma outra função que vai receber o objeto de evento. Ela recebe aqui o objeto de evento. E aí, para você fazer isso, para você fazer esse tipo de coisa aqui, você pode, ao invés de passar a arrow function aqui, você executa direto a função delete item. Se eu executar delete item sem passar uma outra função aqui, isso aqui vai dar um erro porque o add event listener ele espera que uma função seja passada, né? Então aqui eu teria que passar obrigatoriamente uma função. Como eu não estou passando uma função, eu estou executando o delete item, passando o ID, que aqui no caso seria o li.dataset, né? Que é o item que está sendo iterado, passando o ID do item que está sendo deletado, esse delete item tem que retornar uma função. Então essa função vai ser a minha função listener do evento, que eu posso passar o evento ali ou não, se eu não for utilizar, né? E aqui eu faço o await. Então, esse aqui seria um caso também de utilização da closure, onde você tem uma função que ela espera aqui um ID, e ela retorna uma outra função que vai ser o listener do evento, que aí sim ele vai executar a deleção do back-end, né? Então, você economiza uma chamada de função aqui na hora de criar a função aqui no add event listener. Bacana, cara. Massa, então ficou mais... Né, tem vários casos de uso, né? Uhum. Tem vários casos de uso para esse tipo de coisa, assim. Ficou bem mais claro agora esse conceito. Da Silk, a gente já está com 1h40. Vamos para a última perguntinha para a gente encerrar. Manda lá. É muito conteúdo massa, muita pergunta também. Mas vamos encerrar aqui. Seguindo essa linha de raciocínio aí das perguntinhas que eu te passei, eu acho que qual que encaixa melhor para a gente encerrar nossa live com chave de ouro? Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre closures. Object Proxy foge muito do assunto. Object Proxy acho que vai ser um pouco mais complexo de falar. Talvez a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas acho que falar sobre as promises ali talvez seja um assunto interessante, né? Pra gente finalizar, né? Uhum. Pra gente falar um pouco sobre a sync, basicamente. Já entra também no ponto ali de, né, o que é o callback real em JavaScript, né? Basicamente, callback real... o que é um callback para começo de conversa, né? Sempre que você vai fazer alguma ação... Então, assim, ó, a gente falou sobre closures, né? Uma função que ela pode retornar uma função
ou uma função que ela pode receber uma função via argumento. Se você parar para pensar, o método forEach aqui, ó, ele recebe uma função via argumento, tá vendo? Isso aqui é uma função, ó. Eu poderia extrair isso aqui, ó, para uma função. Poderia chamar de const aqui só para atribuir a mesma função. Ó, isso aqui é uma função que eu chamei de fn, ela recebe uma li e ela retorna o li.eventListener. E aí eu passo a referência da função, lembrando, sem executar, né? Se eu executar, eu estou passando o que a função retornaria aqui para esse forEach, que seria undefined. Como o forEach ele precisa da referência da função, eu passo o nome da função sem executar. E aí é a mesma coisa que eu passar essa função interna. Então, isso aqui é como se eu passasse essa função aqui para dentro do forEach. Isso é o que a gente chama de closure, né? Então, a gente está guardando o valor de cada li, ele sabe quando eu executo essa função forEach. Ele está guardando o valor de cada li que está sendo executado. O addEventListener também, ele recebe aqui também uma closure, então o deleteItem, ele retorna uma função, né? Essa função a gente está retornando aqui. Então, ele também espera que uma nova função seja passada. Isso é o que a gente chama de função de callback, né? É uma função que vai ser executada pela função que a gente executa. Então, eu executei o addEventListener, passei 2 argumentos, um click e uma função. Essa função quem vai executar vai ser o addEventListener no momento em que acontecer um clique nesse li. O forEach, ele vai executar essa função para cada item dessa minha lista aqui. Um outro exemplo que a gente poderia falar disso, antes de entrar na parte ali de promises, né? Como é que funcionaria o forEach se eu fosse reescrever ele, se eu fosse escrever o forEach como uma função, né? Eu poderia escrever o forEach como uma função, ela recebe 2 argumentos ao invés de um só, né? Aqui, como ele é um método, eu não conseguiria, dá para escrever, mas, né? Só para deixar mais simples, aqui eu poderia receber os elements e aqui uma função que vai ser executada toda vez que um elemento for iterado. E aí, ao invés de escrever o lis.forEach, eu passaria o lis aqui, e aqui eu passaria essa função, né? A implementação dessa função forEach seria mais ou menos isso aqui. Eu faria um for, né? Poderia fazer um for, ou um while, ou qualquer outra coisa. Digamos que não existe o forEach no JavaScript, né? Eu poderia fazer um for, eu faria o contador aqui, o i igual a 0, então enquanto o i for menor do que o elements.length, enquanto o i for menor que o elements.length, o i vai receber mais um até que ele seja enquanto o i for menor ou igual, né? Enquanto ele for menor que elementos, eu nem lembro como é que faz for, mas enquanto ele for menor do que o length de elementos, ele vai renderizar isso aqui. E aí, cada vez que um item for renderizado, o que eu faço é executar essa minha função de callback, seria essa minha função fn aqui, que é a função que eu estou passando, recebendo o li como argumento. Quem que é o li? É o elemento que está sendo iterado. Então, é o meu elements passando o meu ili, que é o meu contador, né? Então, imagina que eu tenho um elements ali, um array de itens, né? Então, aqui eu tenho a primeira li, aqui eu tenho a segunda li, aqui eu tenho a terceira li, né? Então, cada vez que eu executar, o elements, ele é o array, então o elements i, ele vai pegar o índice do array que tem essa minha li. E quando ele for igual ao tamanho do length, é que ele já não executa mais, né? Então, ele vai executar as 3 vezes, e cada vez que ele executar, ele vai chamar essa função aqui. É exatamente o que o forEach faz. Cada vez que eu itero por um valor, ele executa essa função, e ele vai executar quantas vezes for o tamanho dessa variável lis aqui, né? Então, seria basicamente isso aqui, a implementação do forEach. Ele basicamente itera pelo array, e ele executa a função independente do que essa função faça, não importa o que essa função faz, ele simplesmente executa e passa via argumento o li, porque quem vai ter responsabilidade de dizer o que fazer com os elementos é quem chamar a função. Então aqui eu estou dizendo que eu quero pegar o elemento e eu passo uma função para dizer que eu quero atribuir um listener de evento para cada um dos elementos que estão sendo iterados. Uhum. Então isso aqui é o que a gente chama de função de callback, né? Por padrão, quando o Node foi lançado, principalmente, né, a gente não tinha ainda a ECMAScript 6, que ele foi lançado ali em 2009, né? A ECMAScript 6 é de 2015. Então, para a gente fazer coisas assíncronas dentro do JavaScript, para a gente fazer coisas, por exemplo,
para eu buscar uma informação no banco de dados, ou para eu fazer leitura do file system, ou para eu fazer um request, eu precisava utilizar uma ação assíncrona, porque o JavaScript ele é single thread, ele roda numa thread só. Então, se eu fizesse, por exemplo, uma chamada de banco, né? Então, imagina lá que eu quero buscar dados do usuário, e aqui eu passaria, sei lá, o ID 123, né? Se isso aqui fosse uma ação síncrona, o que ia acontecer aqui nesse caso, se esse código estivesse aqui, por exemplo, é que ele iria criar esse elements aqui, essa variável elements, ele iria executar isso aqui, e aí ia travar completamente a minha thread até que os dados do usuário finalizassem. Depois que isso aqui retornasse um valor, aí que ele executaria essa minha função, que ele criaria essa minha função for each, né? Então, isso bloquearia a thread principal do JavaScript, porque ele trabalha numa thread só. Para não bloquear, qual que foi o padrão criado, né? Toda função, ela recebia uma outra função de callback com os dados do usuário, com um erro, né, se aconteceu algum erro, e como segundo argumento aqui, os dados do usuário. E essa função, você sempre criava ela, você passava essa função que ela poderia receber um erro e os dados do usuário, e essa função ela só seria executada quando essa busca aqui terminasse. Então, o que o JavaScript faria ele executava essa função de busca do usuário, só que essa closure aqui de dentro, essa função interna aqui, ele não executava. Ele continuava executando o código de baixo, e essa função aqui era colocada no que a gente chama de event loop. Ela colocava no event loop que delegava para uma outra thread para fazer a busca dos dados do usuário no banco de dados. E aí, quando essa função finalizasse, essa função ela voltava para a thread principal e executava essa função aqui dentro da thread principal. Então, todo o código que vinha abaixo dessa função aqui, ele era executado normalmente, sem nenhum problema. Ele sem bloquear a thread principal, e quando essa função terminasse de executar, essa função aqui era executada, e aqui você poderia verificar, tem algum erro, né? Chegou algum problema, aí você dava um throw lá no erro, né? Se não deu nenhum erro, aí aqui você tem acesso aos dados do usuário, e você pode fazer o que você quiser com os dados do usuário. Então isso aqui não bloqueava a main thread, né? Porque você sempre utilizava um callback para garantir que não ia ter esse bloqueio. O problema disso era quando você dependia dos dados do usuário para, por exemplo, pegar... você busca os dados do usuário e aí você queria pegar, por exemplo, os produtos desse usuário, né? Então, produtos do usuário. E aí, digamos que dentro desse usuário tem um ID. Então, você pegaria os dados do usuário.id e aqui você esperaria uma outra função que pode ter um erro e pode ter os produtos. E aí você faria a mesma coisa, né? Se tiver o erro, ele dá throw no erro, senão você faz alguma coisa com os produtos. E aí, se você tivesse muita dependência, né, de dados, dos dados do usuário, para buscar os produtos, eu dependo dos dados do usuário, e para buscar os pedidos, né? Busca, aí você teria uma função de busca pedidos, que precisa do produtos.id. Ele vai receber um outro callback de erro e pedidos. Aqui dentro você verifica se tem um erro e dá um throw no erro, e aqui você tem acesso aos pedidos. Então, assim, olha só como vai ficando, o código vai ficando, ele vai ficando mais para a direita, né? Ele vai virando um Hadouken. Então, isso aqui era o que era chamado de callback hell. O código ele vai indo cada vez mais para a direita, e porque tem muitas chamadas que dependem sempre da chamada anterior, né? Então, era isso aqui que a gente fazia antigamente com o Node.js. Para tentar evitar isso aqui, o que a gente faria era isolar essas funções, né? Então, criaria essa função no escopo aqui de cima, né? Essa função de pegar pedido. Então, criaria aqui um pegar pedido, por exemplo, e aí criaria a função aqui, ó. Função pegar pedido, que era essa função que faria isso aqui, né? E aí eu reduzia um pouco o escopo disso aqui. Só que aí eu deixava as coisas muito encadeadas, né? Eu poderia ter um pegar produtos, e aí criar também uma função pegar produtos, fazia também a mesma coisa, né? Então, assim, isso aqui reduzia o callback hell, só que você deixava, você quebrava muitas coisas e às vezes ficava um pouco complexo de você fazer a leitura disso, né? E aí surgiram as promises, né, para tentar resolver esse problema. Então, ao invés de você ficar fazendo um monte de callback, colocar um callback dentro do outro para depender de um estado anterior, né, de um valor de estado anterior, para você fazer alguma coisa,
a gente utiliza o que seriam as promises, né? Então, ao invés de buscar os dados do usuário, passar uma função de callback, aí nós usávamos buscar dados do usuário, passaria 1, 2, 3 aqui, isso aqui me retornava uma promise que executa no ponto dentro, que você também precisa passar uma função de callback, né? Que vai ter aqui os dados do usuário. Só que a grande sacada aqui é que isso aqui pode retornar uma função que pegaria aqui, por exemplo, os produtos do usuário, onde eu passaria ali os dados do usuário.id. Isso aqui ele retornaria uma nova promise, onde eu poderia aqui dentro fazer o encadeamento de um outro den para pegar os dados, ou pegar produtos aqui, por exemplo, né? Ou cadê? Pegar produtos, busca pedidos, né? Então aqui eu teria os dados de produtos, e aí eu poderia utilizar ali o busca pedidos, passando ali o produtos.id, e aqui eu teria acesso aos dados de produtos. E aqui no final teria acesso aos pedidos e poderia fazer alguma coisa com os pedidos. Então, assim, você usa o callback, mas você usa uma vez só, né? Porque isso aqui já retorna para a gente uma promise que eu posso resolver nessa segunda promise. Então, a promise ela sempre vai ter o método then, e da mesma forma que os callbacks, né? A promise é assíncrona, então esse código ele é executado, mas a função dentro do then ela só é executada quando a primeira função aqui ela termina de executar. Então, todo código que tem abaixo ele vai ser executado independente disso aqui terminar ou não. A hora que esse código terminar, ele executa o ponto then, se der tudo certo, retorna aqui as informações, os dados. Se isso aqui der tudo certo, ele retorna esse outro then e executa essa outra função desse outro then. Se isso aqui der certo, ele executa essa outra função desse outro then. E aí, se tiver algum erro, você pode utilizar o catch, que ele pega o erro se alguma coisa errada acontecer, né? Então, isso facilita bastante já na hora de você organizar o seu código, né? Você pode encadear vários thens, que ele tem basicamente duas sintaxes, né? Você pode utilizar o catch aqui no final para pegar qualquer erro que acontecer em qualquer um desses thens, ou você pode passar uma função aqui que vai pegar o erro específico se acontecer alguma coisa na hora de buscar os dados do usuário. Então, se ele der sucesso, ele cai aqui nesse then. Se ele der erro, ele cai nessa segunda função. Esse aqui, se der sucesso, ele vai cair no próximo then. Ele executa essa função. Se aqui der erro, ele tem aqui o erro de produtos, né? Produtos com erro. Aqui eu teria o erro de dados do usuário, né? Dados do usuário com erro. Então, assim, você pode fazer isso, você poderia ter um erro para tratar cada erro específico aqui dentro de cada den, ou você pode ter um catch no final aqui que ele vai pegar os dados aqui no final de tudo, né? Então, basicamente, essa seria a ideia de promises, né? Você tentar ter uma interface um pouco mais limpa, uma interface um pouco mais clara na hora de fazer a utilização de coisas assíncronas, né? Buscar alguma informação do banco, qualquer coisa que precise sair da linguagem, né? Que vai buscar alguma informação de fora, a gente utiliza as promises para fazer isso, né? Basicamente essa é a ideia. Boa. Eu posso utilizar isso para consumir também uma API, né, da Silk, ou não? Também, qualquer coisa que saia da linguagem. Consumo de API, uma busca no banco, uma leitura de arquivo no file system, qualquer coisa que saia da linguagem, que vá para fora, né? Você precisa de alguma coisa externa, vai bater em rede, vai bater no file system, vai bater em qualquer lugar que não seja dentro da própria linguagem, você pode utilizar normalmente um caminho assíncrono para fazer isso, né?